Olá, estamos dando sequência à nossa série de estudos sobre a Palavra de Deus. O nosso tema, A Voz que Clama, História e Profecia. No estudo inicial que nós fizemos falando sobre as Escrituras, nós falamos sobre alguns títulos dados a ela, da qual o próprio Cristo reconhece, os escritores também do Antigo Testamento. E hoje queremos aprofundar um pouco mais sobre a importância da Bíblia, o período em que ela foi escrita, a sua validade para os nossos dias, falando um pouco mais, aprofundando mais essa temática, falando sobre o livro dos livros. Como o próprio Cristo mencionou no texto de Lucas, ele reconhece que a Bíblia ela falava sobre ele, ele diz o que falava a meu respeito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então queremos aprofundar um pouco mais e você é nosso convidado, é desafiado a estar seguindo essa série de temas de estudos que será de grande importância para a nossa vida. Vamos orar. Amorável Pai Celestial, te damos graças pelo teu cuidado e proteção, pela oportunidade de podermos meditar na tua palavra. E rogamos a unção do teu Santo Espírito a nos guiar cada dia para entendermos a tua palavra. Mas a tua paz, a tua graça, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, falar sobre o livro dos livros, primeiramente falando sobre o período, né, de escrita. A Bíblia ela foi originalmente escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico, né, e grego. Ela levou aproximadamente um período de 1600 anos de escrita, sendo o primeiro livro escrito o livro de Jó, escrito por Moisés. E também ela foi escrita por cerca de aproximadamente 40 autores, ou 40 escritores, porque o autor de fato é Deus. Nós lemos no estudo passado de que a profecia não foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram, né? Inspirados pelo Espírito de Deus, inspirados por Deus. E também ela tem duas divisões, Antigo e Novo Testamento. E nessas divisões você pode subdividi-la. Alguns teólogos falam em pelo menos 5 partes. Livros históricos, que eles começam ali do Gênesis e vai até Esther. Ele trabalha a criação, a queda, personagens como, quem sabe, Adão e Eva, Abraão, Noé, Moisés, Davi, Golias, contexto histórico. Tá? E além desses, temos também, eu até falei, fiz menção das 3 divisões que Cristo menciona no Antigo Testamento, os livros poéticos, que é os Salmos, Eclesiastes, Cantares, Provérbios, o próprio livro de Jó também entra nessa categoria, livros poéticos. E do Antigo Testamento, mais um que se encaixa são os livros proféticos, que do Antigo Testamento é chamado profetas maiores e profetas menores. Além desses 3 no Antigo Testamento, temos mais 2 no Antigo e, claro, pegamos 2 também do Antigo Testamento, que seria o livro histórico, que é o livro de Atos, e também o livro profético, que é Apocalipse. Mas aí temos no Novo Testamento, abrindo o Novo Testamento, os evangelhos, os 4 evangelhos que narram a vida de Jesus, e também temos as cartas, epístolas, né, que na grande maioria foi escrita pelo apóstolo Paulo. Apesar de ser hoje a Bíblia nos livros mais publicados, vê-se muitas vezes um pouco conhecimento prático, né, desse livro. Tá? Uma aplicação para o dia a dia, como se fossem seriam analfabetas que diz respeito ao conhecimento da Bíblia. E eu trouxe algumas perguntas que eu acho que deve ser de importância para mim, para você. Né? Por que eu devo estudar a Bíblia? Né? E procuramos trazer algumas ilustrações da Bíblia de qual seria o fundamento, a importância disso. Seria porque nela está escrito, né, que não só de pão viverá o homem, está registrado em Mateus 4,4, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aliás, isso é uma citação que já vem do Antigo Testamento, onde Cristo cita no Antigo Testamento, né, quando o diabo vem tentá-lo, e ele diz assim, ó,
está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele já menciona o Antigo Testamento. No livro de Deuteronômio está escrito isso. Agora, ou quem sabe porque está escrito em relação ao próprio ministério de Cristo, né? O Espírito do Senhor estava ou está sobre mim e a sua palavra esteve ou está em minha boca. Está registrado em Isaías 61, verso 1. Será que seria esse o motivo? Porque o Espírito do Senhor estava sobre Cristo e está sobre nós também? Ou ainda, eu até mencionei no estudo passado, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, ou seja, ela vai direcionar, ela vai mostrar o caminho que eu devo andar. Será que seria por isso? Ou seria porque ela é chamada a palavra de Deus, Escritura Sagrada, livro do Senhor, ou quem sabe porque nela está escrito, né, como vai purificar ou como purificará o jovem o seu caminho? Faz uma pergunta, Salmo 119, verso 9, e aí ele responde, observando ou conforme a sua palavra. Ou quem sabe, né, como está escrito em Jó 28, 28, está escrito, o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal, inteligência. Mas por que eu devo estudar a Bíblia? Qual é o objetivo principal de você e eu estudar a Bíblia? Seria porque em João 5,39 está escrito, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, ou em Romanos 15, verso 4, que diz que tudo que foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Seria por isso? Então eu estou trazendo aqui várias opções, e ela demonstra que são muitas, é claro, selecionamos algumas, ou quem sabe, porque diz que toda a Escritura ela é inspirada, falei sobre isso, ela é útil para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça. Mas por que então você e eu deveríamos tirar tempo para examinar, para pesquisar a Bíblia? E aí nós trazemos o texto de 2 Pedro 1,16, que diz, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então não é um seguir de fábulas, conto de fábulas, não. Nós vimos a sua majestade. Mas por que você e eu devemos estudar a Bíblia, pesquisá-la, gastar tempo? Amós 3,7 diz, porque certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou quem sabe porque está escrito, porque eu bem sei que quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o texto, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Está registrado em Jeremias 29, verso 11. Ou ainda, o próprio Jeremias diz, ou há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, verso 3. Você pode escolher. São várias as opções de por que você gastar tempo estudando a Bíblia, meditando sobre ela. Por que eu devo examiná-la e estudar? Nela, na Bíblia, existe uma verdade presente. Por isso nós falamos que queremos nesse estudo, a voz que clama, história e profecia, percorrer o trato de Deus desde a queda de Lúcifer, passando pela queda dos nossos primeiros pais, o chamado de Abraão, e assim em cada geração. Então, na palavra de Deus existe uma verdade presente para cada geração. E também em cada geração existem mensageiros para essa mesma mensagem, para trazer essa mensagem. Por exemplo, no dilúvio havia uma arca, mas havia também Noé, o pregador da justiça. Em Sodoma e Gomorra, Abraão e Ló. E Abraão, nesse caso, como intercessor para que Deus poupasse a cidade. Em Nínive, havia uma mensagem, dentre 40 dias, e a cidade seria subvertida. Então havia uma mensagem a ser dada, uma cidade, a qual devia ser divertida, e um pregador, que aliás, ele tenta se esquivar pela preocupação, o medo de ir até aquela cidade tão afastada ela estava dos caminhos de Deus, pelas notícias, as informações que era dada em relação de como eles tratavam os mensageiros de Deus. João Batista,
depois de 450 anos de silêncio do Antigo para o Novo Testamento, aparece João Batista como a voz que clama no deserto, com a missão de preparar um caminho para a chegada do Messias. E aí que diz o texto, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E os apóstolos vieram posteriormente, escreveram: salvai-vos desta geração da qual eles viviam. Então, em cada geração, em cada período, e é este o percurso que nós queremos fazer, trazendo para você esse conhecimento da palavra de Deus. Mas por que devo estudar a Bíblia? Por que você deve dedicar um tempo para ouvir, para assistir, para ler essa mensagem? Apocalipse capítulo 1, verso 9 diz: porque nela, na Bíblia, existe uma linha profética que cruza o tempo, revelando acontecimentos históricos antes que eles acontecessem. Tá? Pois nas profecias de Daniel e Apocalipse, elas se entrelaçam. Esses acontecimentos do passado, presente e futuro, eles se entrelaçam. No Apocalipse há uma complementação do que foi escrito, não só nos outros profetas, mas principalmente Daniel, alcançando assim os nossos dias. Como Apocalipse 1, verso 9 diz: escreve as coisas que foram, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então se baseiam pelo aquilo que foi no passado, pelo que estava acontecendo no presente e lançando luz para aquilo que vai acontecer no futuro. Então, para Daniel veio a ordem, olha, seles a palavra até o tempo determinado do fim. Nem o próprio Daniel ele pôde compreender todas as suas profecias. Parte delas ficaram para o determinado tempo do fim. Mas a João, no Apocalipse, a ordem é diferente. Não seles a palavra da profecia. O tempo está próximo e traz uma promessa de bem-aventurado. Feliz é aquele que lê, são aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Então, é mensagem de segurança para nós, de que aquilo que já aconteceu nos vai demonstrar a certeza de que irá acontecer agora, no presente e também para aquilo que falta para o futuro, para que possamos confiar em Deus. Mas, definitivamente, né, por que você e eu devemos estudar a Bíblia? E compreender e praticar os seus ensinos? Porque através do seu estudo podemos encontrar a pérola de alto preço. Quem é essa pérola de alto preço? É o desejado de todas as nações, é o Emanuel, Deus conosco, o Senhor, justiça nossa, o grande eu sou, o caminho, a verdade e a vida, o Filho do homem e ao mesmo tempo também o Filho do Altíssimo, aquele que deu a sua vida para nos salvar e que neste momento final, no caso, o tempo que nós estamos vivendo, se levantará para resgatar o seu povo. Diz o texto: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, verso 1. Então, esse é o objetivo principal, conhecermos Cristo. Conhecermos o nosso Salvador, o nosso benfeitor, aquele que deu a vida, e conhecer também um pouco mais do amor de Deus. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Apocalipse 18, verso 4, faz o último apelo para a humanidade. Ele diz assim: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Pois assim como no passado, né, o povo de Deus foi levado para a Babilônia, para o cativeiro, isso literal, Babilônia literal, vamos falar sobre isso no decorrer dos nossos estudos, principalmente quando estivermos estudando as profecias de Daniel. Então, assim como o povo de Israel foi levado para a Babilônia e depois foi chamado, depois de 70 anos, a voltar do cativeiro, a reconstruir ali os muros que estavam derribados, reconstruir Jerusalém, igualmente muitos fiéis de Deus também têm sido levados para a Babilônia no sentido espiritual. Encontram-se na mesma situação e a Bíblia revela que o mundo se dividirá em dois grupos: os que seguem o Cordeiro e aqueles que seguem a besta, isso para os nossos dias. Mas como você e eu vai poder compreender e entender qual vai ser um lado e qual será o outro? Através do estudo da Bíblia. Então, a nossa série de estudo ela tem esse objetivo, essa finalidade, trabalhar
os principais temas desse livro maravilhoso, ou seja, a Bíblia, mostrando o personagem principal, não só do Novo Testamento, mas até mesmo do Antigo Testamento, porque o Deus que era conhecido ali era o próprio Cristo e se manifestou em diversos momentos na palavra de Deus, guiando, orientando no povo desde da saída da terra do Egito para Canaã, na coluna de fogo ou da nuvem. Era o Cristo que estava ali. E são mensagens que nos levam a preparar para os acontecimentos proféticos que culminará com o maior acontecimento de todos, que será a segunda vinda de Cristo. E diz aqui o texto, Atos capítulo 1, versos 10 a 11, que estando com os discípulos olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens, dois anjos, vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido, foi assunto ao céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então há uma promessa da volta de Jesus. Tessalonicenses 4,16 também, 17, diz que o mesmo Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é uma promessa para nós. Agora, será que estaremos preparados? Estaremos prontos? Então o estudo da Bíblia vai nos ajudar, vai nos direcionar para isso. E ao texto de Efésios 1, 2 diz: a vós a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele deseja, como está escrito em João 14, 23, que sejamos morada de Deus e de seu Filho. E diz mais assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Cristo faz a promessa de que se nós o amarmos, ele diz: o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e Deus quer fazer morada em nós em espírito. Deus e seu Filho, Jesus, ele quer morar em nós. É preciso que nós permitamos isso. E como isso é possível? Através do estudo da Bíblia, da oração, da comunhão, de compreender as profecias, não somente as profecias, é claro, temos todo esse contexto, livros históricos, poéticos, proféticos, os evangelhos que narram a vida de Jesus, as cartas. Nós vamos fazer todo esse percurso, começando dos livros históricos para chegarmos no último livro, o livro profético, Apocalipse, passando por todos os livros poéticos, livros, os profetas maiores e menores, o evangelho que narra a vida de Jesus. Então é um desafio de percorrermos esses principais temas. É claro, nós não vamos esgotar, porque 1000 anos de pesquisa não seria suficiente para aprendermos tudo que a palavra de Deus tem para nós. A eternidade sem fim será ali onde Deus e Cristo nos ministrará a história da redenção, o plano da redenção que custou a Deus e a Cristo a nossa redenção. Nós queremos pegar esses principais pontos para a nossa compreensão. Que Deus nos ajude a fazermos essa caminhada e assim ser enriquecido com a palavra de Deus. Quero convidá-lo a orar mais uma vez. Amorável Pai Celestial, te damos graças pelo teu cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas por mais este estudo, o livro dos livros, e o objetivo principal que é conhecer Cristo, o nosso Salvador. Damos a tua paz, a tua graça, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.